Sexta-feira, 6 de agosto, estamos mais uma vez com o Evangelituber no ar, nossos 15 minutos de encontro com Deus pela Palavra de Deus. E hoje, festa da transfiguração do Senhor, onde Jesus mostra a sua divindade. Na transfiguração, diferente do que aconteceu com Moisés, que Moisés ficou com o rosto brilhando por se aproximar da glória de Deus. Na transfiguração, Jesus inteiro brilha. Ele é a própria glória de Deus. Então essa é a festa de hoje. E por ser um dia de festa, são 4 leituras como no domingo. Portanto, vamos começar já da primeira leitura, que é do profeta Daniel, capítulo 7, a partir do versículo 9. Daniel 7, 9. Mas antes, por favor, clica em inscrever-se. Se você já está inscrito aí, compartilhe. Se você já compartilhou, então clique em curtir. Tudo isso é muito importante para que o YouTube saiba que a evangelização tem audiência, tem público. Amém? Vamos então à primeira leitura. Daniel, capítulo 7, versículo 9. Continuei a olhar até o momento em que foram colocados os tronos e um ancião chegou e se sentou. Brancas como a neve eram suas vestes, e, tal como a pura lã, era sua cabeleira. Seu trono era feito de chamas, como rodas de fogo ardente. Saído de diante dele, corria um rio de fogo. Milhares e milhares o serviam. Dezenas de milhares o assistiam. O tribunal deu audiência e os livros foram abertos. Agora o versículo 13. Olhando sempre a visão noturna, vi um ser, semelhante ao Filho do Homem, vir sobre as nuvens do céu, dirigiu-se para o lado do ancião, diante de quem foi conduzido. Veja aí a expressão Filho do Homem, que a tradição judaica vê como uma alusão a Messias, a Jesus mesmo, e o próprio Jesus depois vai usar essa figura, o Filho do Homem. Versículo 14. A ele foram dados o império, a glória, a realeza, e todos os povos, todas as nações e os povos de todas as línguas serviram-no. Seu domínio será eterno, nunca cessará, e o seu reino jamais será destruído. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então essa é a profecia que se refere ao Messias e o chama de Filho do Homem. E você vê que quando descreve a figura de Deus, o Pai, diz que suas vestes são brancas como a neve. E ele resplandecia, seu cabelo como a lã, sua cabeleira e seu trono feito de chamas. Então tudo muito fulgurante, muito brilho. Algo como vai acontecer com Jesus na transfiguração, como nós vamos ver no Evangelho de hoje. Mas vamos ao Salmo 96. Salmo 96, a partir do versículo 1. Triunfo de Deus sobre os ídolos. O Senhor reina, que a terra exulte de alegria, que se rejubile a multidão das ilhas. Está envolvido em escura nuvem, seu trono tem por fundamento a justiça e o direito. Escura nuvem, imagem de Deus. A nuvem que descia lá na tenda da reunião, na tenda do encontro. A nuvem que também vai participar do momento da transfiguração de Jesus, como nós vamos ver no Evangelho. Aqui está dizendo, está envolvido em escura nuvem, seu trono tem por fundamento a justiça e o direito. Agora o versículo 5. Na presença do Senhor, fundem-se as montanhas como a cera, em presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos contemplam a sua glória. Versículo 9. Porque vós, Senhor, sois o soberano de toda a terra. Vós sois o Altíssimo entre todos os deuses. Amém. Aleluia. Vamos agora à segunda leitura, que está na segunda carta de São Pedro, no capítulo 1, a partir do versículo 16. Segunda carta de São Pedro, quase no final da Bíblia aqui. Segunda carta de São Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 16.
a garantia da doutrina apostólica. Na realidade, não é baseando-nos em hábeis fábulas imaginadas que nós vos temos feito conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, mas por termos visto a Sua Majestade com nossos próprios olhos. Porque Ele recebeu de Deus, Pai, honra e glória, quando do seio da glória magnífica lhe foi dirigida esta voz: Este é meu Filho muito amado, em quem tenho posto todo o meu afeto. Essa é a palavra que veio de Deus quando Jesus foi batizado no Rio Jordão. Este é o meu Filho muito amado, em quem tenho posto todo o meu afeto. Versículo 18. Essa mesma voz que vinha do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Aí ele está falando da transfiguração porque Pedro estava lá. Assim, temos ainda maior crédito à palavra dos profetas, a qual fazeis bem em atender, como a uma lâmpada que brilha em um lugar tenebroso, até que desponte o dia e a estrela da manhã se levante em vossos corações. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Esse é o testemunho de Pedro, que estava lá no Monte Tabor, junto com Jesus, quando aconteceu a transfiguração do Senhor, que hoje é a festa. Vamos ao Evangelho. Evangelho de Marcos 9, versículo de 2 a 10. A transfiguração do Senhor. Jesus mostra toda a sua glória inteiramente. Não é só o rosto que brilhava como em Moisés, mas Ele todo. Ele é a glória de Deus. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Transfiguração, Marcos 9, 2. 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e João e conduziu-os a sós a um alto monte e transfigurou-se diante deles. Suas vestes tornaram-se resplandecentes, de uma brancura tal que nenhum lavandeiro sobre a terra as pôde fazer assim tão brancas. Apareceu-lhes Elias e Moisés e falavam com Jesus. Pedro tomou a palavra: Mestre, é bom para nós estarmos aqui. Faremos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Com efeito, não sabia o que falava, porque estavam sobremaneira atemorizados. Formou-se então uma nuvem. Atenção para a nuvem, é a imagem de Deus, o Pai. Formou-se então uma nuvem que os encobriu com a sua sombra. E da nuvem veio uma voz: Este é o meu Filho muito amado, ouvi-o. Ouvi-o quer dizer, façam o que ele diz. Ouvir não é só entrar pelo ouvido. Ouvir é levar a sério. Ouvir é acreditar. Ouvi-o. Façam o que ele diz. Isso tem eco também naquilo que diz Nossa Senhora, naquele primeiro milagre nas bodas de Caná. Fazei tudo o que ele vos disser, disse a mãe de Jesus. Este é meu Filho muito amado, ouvi-o, disse o Pai de Jesus, Deus o Pai. Versículo 8. E olhando eles logo em derredor, já não viram ninguém, senão só Jesus com eles. Ao descerem do monte, proibiu-lhes Jesus que comentassem a quem quer que fosse que tinham visto até que o Filho do Homem houvesse ressurgido dos mortos. E guardaram esta recomendação consigo, perguntando entre si o que significaria ser ressuscitado dentre os mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você vê que nesse momento aqui Pedro ainda não fazia ideia do que é a ressurreição, de tudo que ainda ia acontecer. Mas nesse encontro de Jesus com Moisés e Elias, eles falavam sobre como
o Senhor seria glorificado pelo sofrimento, pela cruz, mas que também pela ressurreição, ascensão e glorificação. Tudo isso já era de conhecimento de Jesus, mas não dos apóstolos. Eles ficaram se perguntando o que significa isso de ser ressuscitado dentre os mortos, que era o que estava por acontecer com Jesus. Ele tem a realeza, o poder e a glória. Ele é o Senhor, Ele é o Rei dos Reis. Por isso hoje a igreja festeja esse momento da transfiguração do Senhor, onde revelou toda a sua glória e, atenção, sua divindade. Ele é a própria glória, Ele é Deus. Então, a igreja, ao celebrar hoje a transfiguração do Senhor, lembra a cada um de nós que Jesus é a glória do Pai, que Jesus é Deus, que Jesus é o Senhor. Seja louvado o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos, uma boa festa da transfiguração nessa sexta-feira. Que dia especial, porque também foi numa sexta-feira que Jesus glorificou a Deus morrendo numa cruz. Que essa sexta-feira seja especial, sexta-feira de festa da glorificação, da transfiguração do Senhor. Estivemos reunidos aqui nesse vídeo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém!